Vamos resolver esse exemplo. O desempenho dos alunos piorou da primeira prova para a segunda prova. É uma questão. A tabela a seguir contém as notas da primeira prova, que vamos chamar de variável x, e na segunda prova, variável y, de uma amostra de alunos de uma determinada disciplina. Deseja-se construir um intervalo de confiança de 95% para diferenças entre as médias populacionais da primeira e da segunda provas. Os dados são os seguintes. Então, nós temos aqui, esse aluno tirou 6,3 na primeira prova e 3,6 na segunda prova. Esse aluno tirou 1,5 na primeira prova, 3,8 na segunda prova. E assim você vai até aqui, depois vem para cá. Esse aluno aqui tirou 8,7 na primeira prova, 8,2 na segunda prova. Esse aluno tirou 6,5 na primeira prova e 3,8 na segunda prova. Que suposições deveriam ser feitas? O método estatístico a ser usado nesse caso deve considerar amostras pareadas ou amostras independentes. Por quê? Use o método que você considerar o mais adequado para obter o intervalo de confiança pedido. Pode-se concluir, com base nesta análise, que, em média, o desempenho dos alunos piorou da primeira prova para a segunda prova? Vamos responder. Nós precisamos fazer a diferença dessas notas aqui. Então, esse da primeira menos a segunda prova. Esse menos a segunda prova, montar. E tirar a média. Então, aqui, para facilitar, nós já temos aqui a média da primeira prova, peguei a média da primeira prova dessa e dessa informação, o desvio padrão, tirei a média e o desvio padrão da segunda prova, que é essa informação e essa. Depois eu criei uma tabelinha com a diferença, esse primeira prova menos a segunda prova. Primeira prova menos a segunda prova, primeira prova, segunda prova, montei a tabela e fiz desse resultado a média e o desvio padrão, tá? Isso dá para fazer tranquilamente no Excel, e aí você consegue fazer isso, tá? E aí, a partir dessas informações, nós vamos começar a montar. Devemos considerar os 34 alunos como sendo uma amostra aleatória da população de todos os alunos que poderiam fazer essas duas provas, tá? Então isso aqui é uma pequena amostra de uma população e a gente vai estudar essa amostra e fazer inferência à população. Além disso, devemos considerar as notas de ambas as provas como normalmente distribuída. Como o desvio padrão populacional das diferenças das notas não é conhecida, usaremos o t-de-studio. Nós só conhecemos o desvio padrão da amostra, não da população. Dado que, nesse caso, as amostras não são independentes, porque se trata de observar o mesmo aluno em dois momentos diferentes. Claramente deve ser usado método para amostras pareadas, quer dizer, observamos o mesmo aluno na primeira e na segunda prova. Então o método é pareado, tá? É o mesmo aluno em dois momentos diferentes. O primeiro passo, tá, é calcular. Nós temos aqui a diferença da nota da primeira prova menos da segunda prova, que é essa diferença aqui, tá? Só que nós colocamos nota na primeira prova menos na segunda prova. Temos 34 alunos. Como é o mesmo aluno nas duas provas, é o mesmo grupo, então o grau de liberdade é 34 menos 1. Não são dois grupos. Se fosse dois grupos, era menos 2. Menos 1. Então o meu grau de liberdade é 33. Tá. Então, nós temos aqui a média da diferença aqui, eu vou trabalhar, a média da minha amostra é 1,16 e o meu desvio padrão 1,54 dessa diferença. Então,
A média da diferença é 1,16. Está aqui 1,16. E o meu desvio padrão dessa diferença é 1,54. 1,54. Tá? Então eu vou calcular o E. O que isso é? Para me calcular o limite inferior superior, é a média observada mais a média observada menos limite inferior. Esse é o T de student. Vamos considerar 95%. Considerando 95% no T de student com um grau de liberdade de 33, nós temos que o T de student é 2,0345. Vamos adotar 0,3, tá? 2,03. Bem aqui, ó. 2,03. Fazer um arredondamento aqui. E aí nós temos o seguinte: desvio padrão, que é 1,54, pela quantidade de elementos que eu estou estudando, que são 34. Fazendo essa conta, vai ser 0,54. Então, meu limite superior é minha média amostral observada, né? Mais 0,54, dá 1,70. E o limite inferior é a minha média observada, 1,16, menos o E, que dá 0,62. Para verificar se a premissa da normalidade está sendo atendida aqui, pode-se concluir, por exemplo, o gráfico da probabilidade normal. Então, nós podemos trabalhar. Então, como o tamanho da amostra é relativamente grande, uma solução alternativa aproximada seria trabalharmos a própria distribuição normal padrão, já que para valores altos do número de graus de liberdade, o T de estudo praticamente se confunde com a normal padrão. Nesse caso, o desvio padrão é de 1,54. Então, nós temos aqui a nossa média observada. Seria também o desvio padrão populacional de quê? Então, nós temos o desvio padrão média zero, o desvio padrão 95%, significância dá 5%. Então, dividindo 5% para cá e 5% dá 2,5%. Então, de significância aqui. Então, esse limite aqui ficaria 1,96. Então, teria que Z seria 1,96. Então, o meu limite inferior e o meu limite superior é exatamente a média observada mais ou menos esse valor de E. É exatamente o Z, o limite 1,96, considerando 97,5%, uma significância exatamente aqui seria monocaudal. Seria, se fosse 95%, seria 0,5 para cá, 0,5 para lá. Tá? Como aqui é 2,5% de significância, então aqui, que corresponde a 95% se for bicaudal, se não for bicaudal, e aí eu teria o que? Exatamente bem aqui, 1,96. De onde vem esse valor aqui, ó, 1,96. Meu desvio padrão aqui é bem aqui, isso aqui é o S, que é a média, certo? E a quantidade deu 0,22. Então esse aqui é o meu limite superior e inferior. Tá. Então observe que eu estou com um limite que vai de 0,64 a 1,6 a 1,68. Como o intervalo obtido não inclui o zero no seu limite inferior, o limite inferior aqui é 0,64, então esse limite aqui é todo positivo,
tudo leva a crer que, em média, o desempenho dos alunos de fato piorou da primeira para a segunda prova, porque a média da primeira prova menos a segunda prova teve com 95% de confiabilidade, tudo no intervalo positivo. Então, nós temos realmente que esse fato piorou. Então, observando aqui, ó, 64, 0,64 até 1,68. Tudo está no lado positivo da curva normal. Então, realmente, houve uma piora das notas dos alunos da primeira prova para a segunda prova. Tá? Com isso, a gente fecha essa conclusão aqui nessa questão. Obrigado, até a próxima.